Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 15ª sessão ordinária de 2023. Peço a todos que fiquem de pé e solicito à nobre vereadora Maria do Carmo Tomás Piunti a leitura bíblica. Boa tarde a todos. Eu vou ler Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Amém. Jorge. Queria pedir um minuto de silêncio pelo falecimento da jogadora de vôlei da seleção brasileira. É obreira da Igreja Universal da cidade de Bauru. Se chama Paula, que nos deixou cedo, com apenas 29 anos, vencida pelo câncer no estômago no dia 11. Questão de ordem. Senhor presidente, também no mesmo sentido, também um voto de pesar pelo falecimento da Adriana Camargo Machuca, que faleceu aos 52 anos no dia 9 de maio. Presidente, questão de ordem. Queria pedir um minuto de silêncio pelos 4 policiais que foram assassinados no Ceará e também os 2 policiais militares que foram assassinados aqui na cidade de Salto. Isso revela a fragilidade da nossa sociedade. Ordem, senhor presidente. Ordem, vereadora Célia Rocha. Gostaria de pedir também um minuto de silêncio pelo doutor Álvaro, nosso querido doutor Álvaro, saudoso doutor Álvaro, que faleceu agora, final de semana. Deferido. Convido a vereadora Patrícia da Aspa para a leitura bíblica na próxima sessão ordinária. Solicito à senhora primeira secretária a leitura da ata da 14ª sessão ordinária, realizada no dia 9 de maio de 2023. Ata da 14ª sessão ordinária de 2023. Questão de ordem, vereador Dr. José Galvão. Senhor presidente, eu peço a dispensa da leitura da ata por ser matéria de conhecimento de todos. O requerimento verbal do vereador Galvão está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. O texto da ata está em discussão. Nenhum vereador querendo se manifestar. O texto está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Vamos ao pequeno expediente. Solicito à senhora primeira secretária a leitura do expediente recebido, começando pelos ofícios. Boa tarde. Ofícios. Ofício dirigido ao presidente Normino José de Oliveira, justificativa de ausência da 15ª sessão ordinária, doutor Ricardo Giordani, informando, que pelos relevantes, inicialmente, cumprimenta e avisa que hoje precisa se ausentar por motivo de saúde. Sim. Por um infortúnio de saúde. Também, resposta ao requerimento, ofício 76/2023, resposta ao requerimento de autoria do vereador Eduardo Ortiz, assinado pelo prefeito Guilherme dos Reis Gasol.
Também resposta ao requerimento 34/2023, de autoria da vereadora Maria do Carmo Tomás Piunti, assinado também pelo prefeito Guilherme dos Reis Gazola. Lido, senhor presidente. Obrigado, vereadora Célia. Agora vamos aos projetos. Projetos. Projeto de Lei 49/2023, denominação sobre via pública da Estrada Municipal do Varejão, Irmã Luísa Leme de Oliveira, Dr. Marcos Moraes dos Santos. Projeto de Lei 50/2023, declara de utilidade pública a Igreja Assembleia de Deus Adorai, Dr. Marcos Moraes dos Santos. Projeto de Lei que dispõe sobre a concessão de cidadão ituano ao senhor João Pedro Januário Quirino da Silva, Dr. Marcos Moraes. Lido, senhor presidente. Os projetos serão encaminhados ao legislativo dessa casa. Tem moções. Moções. Moção de pesar a senhora Adriano Camargo Machuca, aos 52 anos. Dr. José Galvão Moreira Filho. Moção de pesar a senhora Ana Paula Borgo Bedani, da Cruz, ocorrido dia 11 de maio de 2023. Pastor Donizete André. Agora serão as moções de congratulação. As moções de pesar foram deferidas na forma regimental. Questão de ordem, vereador Galvão. Senhor presidente, a moção 392 a 471, como se trata do mesmo assunto, que é referente aos 118 anos do mercado municipal, pode ser lida uma e eu dou como lida as demais. 392 a? É 392 a 471. Os nomes, pode ser. Nome, Ok, está vereador. certo. Obrigado. A moção 391 é com o Sindicato dos Gráficos pelo Dia do Trabalho. Dr. José Galvão Moreira Filho. Moção de louvor e congratulação pela comemoração do 118º aniversário do Mercado Municipal de Itu. Vou ler os nomes conforme solicitado pelo vereador Galvão. Senhora Solange Maria da Costa Clementino, Verônica Manzano de Oliveira, Rafaela Conceição Silva, Ana Cláudia Rossi, Leonora Pereira, Cristiane Broto, Vicente Teófilo dos Santos, Nobre, congratulado, aqui é a Rua Santa Cruz 971. A Nobre congratulado, a Rua Santa Cruz 971. Dona Jéssica Roque Luciano. Elis Regina Missão. Jane Flora dos Santos. Célio da Silveira Arruda. Djair José Rossi. Luísa Vacari Rodrigues. Margarida Vacari Teoque. Luiz Teoque. Joana Vacari Polaz, Bibiana Vacari Rodrigues Coracini, Eric Coracini, Walter Sanches, Walter Kenzo Sanches, Solange Sanches, Camila Yuri, Eliana Pereira, Lucas Moraes, Vanderlei Lazaro, Roberto Rodrigues da Silveira,
Eliane Josefa da Silveira. Rita de Cássia Escarso. Claudemir José da Silva. José Barbieri. Maxuel José Barbieri. Moacir José Moutocaro. Madalena Bertolazzi Lucas. Edjalma Rodrigues da Silva. Douglas Francisco da Silva. Rosângela Silva de Silveira. Zacarias José de Oliveira. Gilmar Alves. Pedro Vitor. André Cassani. Bruna Brandão. Thomas Rubens Cabalaro. Renata Santiago Cabalaro de Aguiar. Irma Faroni Mazetti. Ivane Farani. Cristina Aparecida da Silva Barbosa. Priscila Mazetti. Claudemir Pastora da Silva. Gabriel Camargo de Arruda. Douglas Gonçalves Galvão. Cristiano Ferreira Júnior. Vinícius Fernandes Ferreira Trindade. Isabel Yumi. Gilberto Kunitaki. Sandra Regina Vacari da Costa. Ricardo Lopes. Tiago Freitas. Milton Vacari. Rena Godoy Bento. Narciso Ribeiro da Silva Neto. Roque Pedro dos Santos. Larissa Lima. Carolina Stefano. Lúcia Chimada. João Vacari. Jorge Luiz Vacari. Adriana Bueno. Maria Aparecida Barbieri. Maria Aparecida Scaravelli. Gabriel Scaravelli. Edson Vacari. Luciana Cadena. Cleiton Cadena. Felipe Rossi. Tarcisa Rossi. Adriano Pinheiro. Todas de autoria do vereador José Galvão Moreira Filho. Moção de congratulação à professora Dulce Aparecida de Lima Pereira pelos 28 anos que foi dedicado ao magistério, assumindo salas em creches, EMEIs, EMEI Silvia Covas, EMEI Maria Terezinha, EMEI Maria Antônia Luporini Sampaio, EMEI Brisa Demétrio Assaf, EMEI Padre Bento, durante todos os anos, por sua aposentadoria e os 30 anos dedicados à educação. Célia Regina Pires Camargo Rocha, Célia Rocha. Moção de congratulação ao senhor Sérgio Eduardo Borba pela Feira do Artesanato Cultura Mais, José Galvão. Moção de congratulação ao senhor Adilson do Itaim, pelos serviços prestados no Grêmio Itaim. Patrícia Golit Daunt, Patrícia da Aspa. Moção de congratulação ao Sindicato dos Metalúrgicos pelo Dia do Trabalho, Dr. José Galvão Moreira Filho. Moção de congratulação ao Marcão do Alberto Gomes, Marcos Ribeiro, pelos excelentes trabalhos prestados na comunidade do Jardim Alberto Gomes, Patrícia Golut Daunt, Patrícia da Aspa. Moção de congratulação com a Crax Esporte pelo 29º ano de fundação, Dr. Ricardo Giordani.
a ilustríssima Fabrícia Rebeca Beltrame, educadora física, pelo excelente trabalho, doutor Ricardo Giordani. Oi. As autorias do Giordani, não dá para a gente votar, porque não está. Se alguém, diz o Mané assinaria também. Chama o Mané para nós, por favor. Tem mais 3 aqui. Mais 2 dele. Interessante passar já, só alguém assinar. É. Moção de congratulação ao ilustríssimo Wilson Domiciano Júnior, Dr. Ricardo Giordani, e ao ilustríssimo Cremilson Barbosa, educador físico também. Posso assinar também. E da Maria do Carmo Piunti tem para a professora Maria Ângela Pimentel Manjom Elias, pelo lançamento da obra Coleção de Lembranças, no último dia 12 de maio do corrente ano. Obrigado, vereadora. Pelo fato do vereador Giordani não estar presente, mas o vereador Mané, também com a vereadora Célia, estarão assinando essas moções, que fique registrado. As moções estão em votação nos terminais. Está no final, viu, doutora Lúcia? Sérgio? Votou. Obrigado, Sérgio. As moções foram aprovadas por unanimidade. Agora vamos para as indicações. Para que seja feita a troca de container na Avenida Caetano Ruggeri, José Galvão Moreira Filho. Para que sejam colocados mais containers na Rua Luiz Martini, na altura do número 308, Parque Industrial, Dr. José Galvão Moreira Filho. Para que seja colocado mais containers na Rua Salatiel Vaz de Toledo, no Jardim Alberto Gomes, José Galvão Moreira Filho. Para que seja feito conserto de vazamento na Rua Lázaro Alves de Oliveira, no cruzamento com a Rua Pedro Pires, no Jardim Convenção, Dr. José Galvão Moreira Filho. Para a construção de uma rua pavimentada entre as ruas Sebastião Cunha Barbosa e Marta Moraes dos Santos, nos bairros Penha de França, Jardim Europa, Dr. Marcos Moraes. Para a construção de uma rua pavimentada, ponte e pista de caminhada com iluminação no Parque Chico Mendes, na rua dando acesso à Rua Indaiatuba para a Avenida dos Sonhos, Marcos Moraes dos Santos. Para que seja feito o recapeamento asfáltico na Avenida 9 de Junho e Avenida da Saudade, Luizinho Silveira. Para que, em caráter de urgência, seja instalado canaletas para escoamento de águas pluviais, Luizinho Silveira. Esse é no Parque América. Para que seja feito o serviço de recapeamento asfáltico na Rua Arturo Iane, na Vila Iane, Luizinho Silveira. Para capina e limpeza do terreno de área verde localizado na Rua Benedito Carlos Cristofoletti, altura do número 125, no bairro São Domingos, Dr. José Galvão Moreira Filho. Para que seja realizado o serviço de pulverização no terreno de área verde na Rua Carlos Cristofoletti, Benedito Carlos Cristofoletti, 125, bairro São Domingos, José Galvão Moreira Filho. Para que seja transformado em um espaço gastronômico a área localizada às margens da Avenida Paz Universal, onde iniciou a Feira da Barganha, tendo ao fundo a Escola CAIC, do Cidade Nova, Luizinho Silveira. Para que seja instalado postes com luminárias de LED na extensão do calçamento ciclovia, no perímetro urbano, às margens da SP 79, no bairro Cidade Nova, Luizinho Silveira. Para manutenção na tampa da rede de esgoto, na Avenida Sete Quedas, esquina com a Rua Ana Fonseca Bicudo, no Padre Bento, Donizete André. Para manutenção em praça, localizada em rotatória na Avenida Otaviano Pereira Mendes, em frente ao supermercado Caetano, Donizete André. Para serviço de tapa-buraco na Rua Newton Camargo da Costa,
Número 5, Parque Industrial Donizete André. Para serviço de manutenção na tampa da rede de esgoto, na Rua Ermelindo, com a Rua João Januário Pamplona, Jardim Santa Teresa Donizete André. Para que seja feito poda de árvore na Rua Inácio Rodrigues Dávila, no trecho entre os números 95 e 154, Vila Padre Bento, Donizete André. Para a manutenção de iluminação na Rua Padre Bento, número 167, Vila Padre Bento, Donizete André. Retirada de entulhos na Avenida dos Esportes, número 330, Parque Industrial, Donizete André. E para que seja reforçado as viaturas da GCM na região do Pirapitinguim, a fim de aumentar policiamento preventivo ostensivo, Luizinho Silveira. Lidos. Obrigado, secretária. As indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito. Neste momento, eu gostaria de pedir para os vereadores que desejam usar a ordem do dia, a palavra na ordem do dia, como num grande expediente, que se inscrevam. As inscrições já estão abertas desde o início do pequeno expediente, para que a presidência possa encerrar as inscrições. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Tiago Gonçalves. Presidente, eu peço inversão dos trabalhos, uma vez que eu, juntamente com o vereador Marcos Moraes, temos um compromisso mais tarde e pretendemos não atrasar. Obrigado, presidente. O requerimento do vereador Tiago Gonçalves está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados. Contrários se levantem, por favor. Aprovado, então, por unanimidade. Vamos diretamente para a ordem do dia. As inscrições estão encerradas, senhores. Vai escrever, Galvão? Então. Em única discussão, o projeto de decreto legislativo número 8/2023, de autoria da mesa da Câmara, que dispõe sobre a concessão do diploma diploma Recicla 10. Solicito à senhora primeira secretária a leitura do parecer da comissão. Comissão de Justiça e Redação, parecer favorável. O projeto está em discussão conforme a ordem dos inscritos. Alguém gostaria de fazer uso da palavra neste projeto? Posso colocar em votação? Com a palavra, o vereador e líder do senhor prefeito Marcos Moraes. Senhor presidente, nobres pares, somente para, na qualidade de presidente da comissão do Recicla 10, acho que o terceiro ano consecutivo, somente agradecer à mesa por acatar a indicação e também agradecer à comissão que fez parte, que faz parte, que é o José Soares da Comarei, que brilhantemente faz as suas indicações, e a Valéria do Meio Ambiente. E até mesmo citar que o histórico está vinculado, Às vezes eu pelo menos estava com dificuldade para encontrar, mas a doutora Lúcia mostrou que está vinculado. Talvez algum outro vereador também tenha alguma dificuldade para ver o histórico das empresas. Então, muito obrigado pela... Sim. Agradeço a parte de Vossa Excelência fazer uso da palavra, mas vou aparteá-lo até para começar a minha palavra, parabenizando Vossa Excelência, que é presidente da Comissão Recicla 10, que tem por objetivo justamente homenagear empresas que fazem, que têm um compromisso com o meio ambiente. Então, eu estava vendo aqui, levantei aqui os históricos aqui das empresas que vão ser homenageadas, então quero aqui parabenizar aí a Vossa Excelência que conduz esse trabalho, a Easter Yali, que é uma empresa de empilhadeiras que faz um trabalho de arrecadação de quase 40 toneladas de resíduos recicláveis a Comarém, também a Granja Ituana Avicultura, que também faz um trabalho com papelão, plástico, de separação, destinando para a nossa cooperativa, que
tem um trabalho tão maravilhoso e que também através... Permita mais completar, nobre vereador? Perfeito. Que a Comarém também tem lá vários cooperados, né, que dependem também da arrecadação desses materiais, além de ajudar no meio ambiente. Depois a Escola Francisco Nardi, que hoje está com 855 alunos, 95 professores, e fazem também um trabalho muito interessante, muito legal, de conscientização, principalmente com o público jovem, com os seus alunos, da importância de reciclar, da importância de separar o orgânico do material reciclável. E, por fim, também o condomínio Oiti, que hoje tem 360 apartamentos, né, com aproximadamente 900 pessoas residindo lá, e que também, através das assembleias lá do próprio condomínio, resolveram também fazer esse trabalho na área ambiental. Permite completar, Sem presidente? dúvida. E, Fique à por vontade. fim, um cidadão, né? Achei interessante também, Vossa Excelência, separar também a iniciativa do cidadão ituano, que é o São Manuel Bezerra, de 80 anos de idade, que mora lá na Rua Maniçoba, no Parque Industrial, e que, desde que a Comarém foi fundada, ele ajuda a Comarém e faz um trabalho não só no Parque Industrial, como procura mobilizar toda a sua comunidade. Eu acho que ações como essa, sem dúvida nenhuma, merecem ser reconhecidas. Então, por isso que eu me levantei, nobre vereador Marcos Moraes, para justamente ressaltar essas empresas que vão ser homenageadas com essa medalha e diploma, e parabenizar realmente o trabalho da comissão que Vossa Excelência tão bem conduz e abrilhantou no sentido de escolher empresas comprometidas com o meio ambiente. Obrigado, presidente. Eu que agradeço, só brilhantou a nossa fala, e é importante sempre lembrarmos nesse momento que o projeto Lei Recicla 10 foi originalmente apresentado pelo então vereador Macruz, e até mesmo vendo a necessidade, conversei com ele, e nós apresentamos aqui o projeto para ampliar, inclusive até para a pessoa física. E todos os senhores aprovaram por unanimidade, entendendo que não só as empresas, mas também algumas instituições, elas brilhantemente trabalham em prol do meio ambiente. Então, sem dúvida alguma, a gente tem que deixar registrado aonde originou, e é importante frisar que é a primeira vez, pelo primeiro ano, nós estamos agora utilizando, pelas emendas, aliás, essa nova colocação, né, na lei Recicla 10, contemplando aqui, inclusive, pessoas físicas. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Marcos Moraes. Alguém mais gostaria de fazer uso da palavra nesse projeto? Posso colocar em votação? Então, nenhum vereador mais querendo se manifestar, o projeto de decreto legislativo número 8, 2023, está em votação nos terminais. O projeto foi aprovado por unanimidade dos presentes, parabenizando aqui a comissão também, a pessoa do vereador Marcos, todos os envolvidos, as empresas aqui também, e obrigado a todos pela votação em nome da mesa. Em única discussão, projeto de decreto legislativo número 11, 2023, de autoria da mesa da Câmara, dispõe sobre a concessão do diploma e medalha Madre Maria Teodora Vairon ao grupo arrecadadoras voluntárias da campanha do leite do condomínio Jardim Teodora. Solicito a senhora primeira secretária parecer da comissão. Comissão de Justiça e Redação, parecer favorável. O projeto está em discussão conforme a ordem dos inscritos. Alguém gostaria de fazer uso da palavra? Com a palavra, o vereador Dr. Galvão, por 30 minutos. Eu agradeço, presidente, a oportunidade. Apenas só para ressaltar, né, também aqui nós estamos aqui outorgando o diploma, a medalha Madre Maria Teodora Voiron, né, para o grupo de arrecadadoras voluntárias da campanha do leite do condomínio Jardim Teodora. Me levanto, presidente, porque eu acho sempre importante a gente valorizar o trabalho voluntário, né? Nós que militamos no terceiro setor, fazemos parte lá da ONG João de Barro, a Patrícia, que tem a ASPA, que também vive do voluntariado, sabe o quão importante aquele voluntário que às vezes vai meia hora
aquele voluntário que vai uma vez por semana, uma vez por mês, mas como faz a diferença para a entidade. Então, é muito importante, né? E lendo aqui rapidamente aqui o currículo, é muito legal, né, de saber que lá no condomínio Jardim Teodora, um grupo de condôminos, né, de senhoras, resolveram, depois da ocasião de uma missa, né, ocorrida lá na capela, a madre do Colégio Patrocínio as procurou para que elas pudessem se mobilizar para arrecadar leite, né, para ajudar justamente a campanha do leite para o Centro Promocional Madre Teodora. E elas gostaram tanto dessa ideia, arrecadaram 390 litros, depois 400, enfim. E hoje também é uma realidade. Isso é muito importante, porque, às vezes, as pessoas elas têm uma condição de vida mais abastada e, às vezes, esquecem, né, de poder se doar ao próximo, de poder realmente fazer uma coisa simples. O que é arrecadar ali esses litros para a Madre Maria Teodora lá? Mas que, sem dúvida nenhuma, faz toda a diferença e, sem dúvida nenhuma, a gente tem que ressaltar. E eu estava olhando aqui os nomes, né? Aqui são 5 amigas, a Célia, a Bruna, todas praticamente conhecidas, da maioria aqui dos senhores vereadores, né? Célia Bruni Fruit, a Linaura de Lima, a Lourdes Frutos de Freitas, a Regiane Teoc, a Roseli Perina e a minha querida professora, né, que foi minha professora, Maria do Carmo Alarcon, que foi, inclusive, diretora aqui do Convenção, né, e foi minha professora de português. Digo de passagem, inclusive, uma excelente professora de português. Então, eu acho interessante, né, nós ressaltarmos, né, que cada um de nós, independente de estarmos aqui como incumbidos, né, revestidos do cargo de vereador, ou como cidadão de uma forma geral, que todos nós somos, todos nós podemos fazer a diferença, todos nós podemos desenvolver uma ação, fazer alguma coisa pelo nosso próximo. Então, está de parabéns esse grupo, né, de arrecadadoras voluntárias lá do condomínio Jardim Teodora, que resolveu se reunir para, através da arrecadação lá com os condôminos, fazer a diferença para uma entidade também que trata crianças com vulnerabilidade no contraturno e que, sem dúvida nenhuma, esses litros que são arrecadados de leite fazem toda a diferença. Então, parabéns à mesa diretora da Câmara e, especialmente, também ao olhar clínico, né, do César Calixto, que é o secretário de Turismo, que foi ele que fez a indicação e foi acatado aqui pela mesa diretora. É importante, às vezes nós pensamos em homenagear, às vezes apenas as pessoas que às vezes estão aí no meio, já têm um certo reconhecimento, e ações simples, né, também devem ser valorizadas. Então, parabéns à mesa e ao secretário de Turismo, o Calixto, que teve nessa sensibilidade de indicar aí um trabalho que, sem dúvida nenhuma, eu tenho certeza que elas são adeptas daquela frase que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo, mas, sem dúvida nenhuma, é importante a gente reconhecer no sentido desse grupo lá do condomínio Teodora servir como exemplo, né, de inspiração, para que outras pessoas também arregassem as mangas e também façam a diferença para aqueles que mais precisam. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Galvão. Parabéns pela fala. Eu coloco ainda à disposição dos senhores. Alguém mais gostaria de fazer uso da palavra? Posso colocar em votação? Nenhum vereador, mas querendo se manifestar o projeto de decreto legislativo número 11/2023 está em votação nos terminais. O projeto foi aprovado por unanimidade dos presentes. Em nome da mesa, muito obrigado. Em segunda discussão, projeto de lei número 3/2023, de autoria da vereadora Patrícia da Aspa, que proíbe, na verdade, a distribuição a título de brinde, promoção ou sorteio de animais não humanos
esportivos e eventos públicos ou privados. O projeto está em discussão conforme a ordem. Questão de ordem. Questão de ordem, vereadora Patrícia da Arte. Senhor presidente, eu peço a retirada do projeto para melhor avaliação. Ok. O pedido da vereadora Patrícia da Arte, eu coloco em votação do plenário, para consulta do plenário, vereadores favoráveis permanecem sentados, contrários se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Em primeira discussão, o projeto de lei número 28/2023, de autoria do vereador Dr. José Galvão Moreira Filho, que dispõe sobre o projeto de educação financeira no âmbito da estância turística de Itu e da outras providências. O projeto já foi deferido na comissão passada, então entraria em votação por questão de ordem, vereador José Galvão. Senhor presidente, tendo em vista que nós assumimos aqui o compromisso com os demais vereadores de pedir aí o adiamento desse projeto por 2 sessões, então eu quero pedir o adiamento por 2 sessões e dizer também que hoje nós protocolamos também, eu e o vereador Manuel Monteiro, né, algumas alterações também no projeto do vereador Mirim, no tocante à extensão do Fundeb 1 e Fundeb 2, e também que os projetos dos vereadores Mirim passem ao crivo do jurídico desta casa. Então, diante disso, até pelo compromisso que eu assumi com Vossas Excelências, eu peço adiamento por 2 sessões. Então, o requerimento verbal do vereador Galvão está em votação. Vereadores favoráveis permanecem sentados, contrários se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Quero chamar a atenção dos senhores, cada um dos nobres vereadores, para os recados da semana. Convido a todos para os seguintes eventos da semana. 18/5, quinta-feira, às 19 horas, cerimônia de posse dos vereadores mirins no plenário da Câmara, porque é importante a presença dos senhores vereadores, senhoras vereadoras. Caso, em extrema necessidade, não consiga que o representante esteja, mas acredito que cada um dos senhores estarão presentes mediante também a realização desse projeto. Dia 19, agora, às 19 horas, aqui no plenário. Dia 19, sexta-feira, 19/5, sexta-feira, às 19 horas, outorga do diploma a medalha Madre Maria Teodora Boiron, também aqui no plenário da Câmara. Dia 22/5, segunda-feira, teremos 2 audiências públicas. 8h30 da manhã, audiência pública quadrimestral da Secretaria Municipal de Saúde. Às 10 horas, audiência pública de exposição da LDO 2024. O horário da medalha da sexta-feira, vereadora Maria do Carmo, será às 19 horas. Na sexta-feira, 19/5, às 19 horas. Esgotado a ordem do dia, eu coloco a palavra no tema livre por 3 horas e 15 minutos. Solicitando já nova primeira secretária, vereadora Célia Rocha, a leitura dos inscritos. Patrícia da Aspa. Senhor presidente, nobres pares, plenário presente, a Guarda Municipal, cumprimento a todos. Hoje eu gostaria de tocar um tema que está sendo recorrente também nas redes sociais. Muitos moradores de rua estão dormindo naqueles canos que a prefeitura deixou ainda na praça, virou dormitório aquilo ali, né? Até telefonei para assistência social, para o Fundo Social, para conversei com, não me lembro o nome dela agora, e ela me informou... Quem? Não foi a Alzira. E ela me informou o seguinte: a casa que fica na 21 de abril, que era aonde eles eram acolhidos, essa casa não vai ser mais utilizada e eles estão arrumando um novo local, né, para que eles possam ser abrigados. Então, do dia 20 que até 20 de maio era a data que eles limite, dali mais 1 ou 2 semanas. Então, acredito que até entrar o frio extremo, eles vão ter o acolhimento. Claro, pois não?
É interessante porque é bastante recorrente nessa administração. Primeiro esgota-se o tempo da casa, depois é que vão providenciar outra. Que eu acho que a prefeitura deveria estar sabendo que esse tempo estava esgotado e já ter providenciado, principalmente a coincidência da entrada dos dias frios. Nós vamos ter noites bastante frias essa semana. Então, que gestão é essa, né? Agora, quanto aos canos lá no Rancho Grande, na medida em que eles não vão ter utilidade para outra coisa, pelo menos não já, acho que vai deixar só para o período eleitoral mesmo, e visto que o prefeito Guilherme Gazola não fez nenhum conjunto habitacional na cidade, então lá agora é o conjunto GG, né? Diz que é o conjunto habitacional GG. E sabe, é muito triste de ver. Sim. Eles colocaram colchões dentro dos canos para se abrigar do frio, porque à noite chega a cair demais a temperatura. Exatamente, todos eles ali acabaram fazendo. Então, assim, sabia que a frente fria está chegando, a gente está com baixa de temperatura, não é época ainda, a gente ainda vai começar o inverno, mas eu acho que a administração precisa se precaver, precisa pensar a respeito, né? E aí depois começa. E os animais que vêm junto? Porque não coloca na casa, porque os cachorrinhos não podem entrar. Eles não querem vir, porque não querem deixar os cães. Porque não entram, não colocam, porque eles se recusam. Então, assim, vamos pensar em tudo? Então, a gente pede uma atenção especial à administração que pensem, né? A gente toma como exemplo, dentro do abrigo, com mais de 500 cães, todos eles ali, a gente tenta colocar roupa que recebemos. Quantos protetores estão distribuindo ali roupinha para os cães? Quantas pessoas, quantas ONGs andando nas ruas distribuindo cobertores para as pessoas? Por que é que a administração não está fazendo isso? Que isso daí é obrigação da administração, da prefeitura. Tá? Me permite então, outra parte? Pois não. Até porque nós já tivemos aqui na cidade, eu acredito que foi 2020, um inverno muito rigoroso, e nós tivemos a parceria da Associação Atlética Ituana, que abriu a quadra para recolher, porque a casa que recolhia pela prefeitura estava lotada, e também o padre lá da Nossa Senhora Aparecida, padre Tom, que abriu um espaço muito grande lá, e com colchões, providenciou colchões. Então, a prefeitura poderia tranquilamente buscar essas parcerias, que já estão... A igreja DNA também, exatamente, várias igrejas. Então, poderia buscar essas parcerias, porque isso já ocorreu, né? E era exatamente no governo do prefeito Guilherme Gazola. Então, já tem esse know-how. Poderia estar procurando essas parcerias para ter uma acomodação digna para esses moradores de rua. Agradeço a parte de Vossa Excelência, apenas para parabenizar o tema, né, o assunto que Vossa Excelência traz, porque realmente, todas as vezes que a gente passa ali, a gente vê realmente cobertores, né, até a Diana, minha esposa, cobrou, até faça uma indicação, até que eu quero convidar Vossa Excelência, porque o que acontece, se Vossa Excelência perceber, as bases que segura todos aqueles canos é de madeira, e aquela base está apodrecendo. Então, pode acontecer uma tragédia ali. Os moradores em situação de rua estão dormindo dentro desses canos e romper essa base e acontecer uma tragédia, né? Então, assim, eu acho que é importante, né, nós fazermos uma indicação nesse sentido. E, mais uma vez, lamentar, porque esses canos estão lá, tanto ali na Ernesto Fávero, como ali também no bairro São Judas Tadeu, permito completar, Excelência? Na Avenida Doutor Ulisses de Moraes, há mais de um ano, né? Aqueles canos tomando sol, chuva, servindo de abrigo para moradores em situação de rua, e é muito triste, né? E com relação aos próprios moradores de situação de rua, a nova vereadora Patrícia, infelizmente, essa é a marca, né, dessa gestão que não tem compromisso com o social, né? Porque quem tem compromisso com o social não vai esperar vencer o aluguel,
pensar em outra casa, não, ele já faz com planejamento, com organização. Por quê? Porque ele tem amor a vidas, né? Porque não importa se a pessoa está em situação de rua ou se ele mora no Teodora, todos são cidadãos e tem que ser respeitado. Essa é a essência do poder público. Então, é lamentável, e isso mostra como realmente esse governo, o governo do Guilherme Gazola, trata a parte social do nosso município. Obrigado, excelência. Eu que agradeço aos nobres vereadores, e quero também agradecer ao Ney, que esteve hoje aqui mais cedo, recebendo a moção feita por mim, votada por todos os vereadores, vieram ver toda a diretoria da UNEI, fizeram foto, vieram conhecer a Câmara, então quero deixar aqui, agradecer, pois não. Boa tarde, senhor presidente, todos os vereadores, os presentes, os que estão nos assistindo. Obrigado, Patrícia, pela parte. Não queria tirar o seu raciocínio, sua finalização do assunto anterior, mas voltando um pouquinho antes da senhora adentrar no próximo assunto, a gente vê que o tipo de atitude delicada, Sim. só que não, do prefeito municipal, com a população, sobretudo com as pessoas em situação de rua, é sempre da mesma forma, sem planejamento nenhum. Então, o frio já começou, realmente as pessoas estão com muito frio, e, claro, vai só piorar a partir de agora, porque nós nem chegamos no inverno ainda, e o que a gente vê é essa situação. Agora, o que eu fico preocupado é que, tomara que o prefeito, com o seu jeito delicado de ser, a partir de agora, não expulse as pessoas em situação de rua de lá de dentro dos tubos e fala, se virem, fiquem ao relento, né? Mas aqui não pode ficar, porque realmente depois do nosso, só para encerrar, da nossa discussão aqui, talvez agora ele acorde para a vida e fale, nossa, realmente tem pessoas que estão dormindo lá, realmente é perigoso, realmente pode desabar, tal. Então é complicado. Tomara que não aconteça isso. E a gente vê que o que está sendo feito, que foi feito lá nesse abrigo que eles tinham, de esperar acabar o contrato para depois arrumar um local, aconteceu também com as escolas da cidade, no Civaldo Isidoro foi a mesma coisa, fecha, depois a gente vê, no CEAP, fecha, depois a gente vê, né, deixou fechar, deixou acontecer, para depois ver o que ia fazer, sem planejamento nenhum. Então, tomara que não aconteça isso com as pessoas em situação de rua. Obrigado. Exatamente, muito bem colocado, vereador, porque do jeito que faz, capaz de ir lá e resolver tirar, e eles já estão lá, porque o frio não começou agora, o frio já vem vindo, e isso já está em todas as redes sociais, não fui eu que fui lá colocar, já está muito tempo isso rodando nas redes sociais, né? Exatamente, então, é moradia, isso com vento encanado, exatamente. Então, fica aqui o meu apelo, muito obrigada pelos apartes recebidos, que só enriqueceram a minha fala, muito obrigada. Palavra ao nobre vereador Eduardo Ortiz, pelo tempo regimental de 15 minutos. Quero cumprimentar mais uma vez a todos, aos que estão, a partir de agora nas minhas redes sociais ao vivo. Eu vou falar hoje novamente sobre as respostas dadas pelo Executivo aos requerimentos apresentados nesta casa. Desde o início desta legislatura, o prefeito vem se omitindo do dever de prestar informações a esta Câmara Municipal. As respostas do prefeito aos requerimentos aprovados são evasivas, insuficientes, deturpadas e impedem o acesso às informações e documentos, dificultando o exercício da função fiscalizatória do Legislativo. A verdade é que, cada vez que o prefeito se exime de responder o que é requerido, ele está cerceando uma das principais funções dos vereadores, que é fiscalizar. Esse tipo de atitude só demonstra
total falta de transparência por parte do Executivo Municipal. E olha que não são poucos os casos de respostas que não respondem absolutamente nada do perguntado. Responde só para dizer que respondeu. Dá a impressão de que tem sempre algo a esconder. O prazo para a resposta aos requerimentos é de 15 dias. E este último requerimento, cuja resposta foi lida hoje, foi apresentado no dia 6 de março e respondido apenas em 15 de maio. 15 dias que viraram 2 meses. Isso é um abuso. O prefeito não respeita os ritos desta casa e leva tanto tempo para responder com uma simples citação de lei. Eu vou ler para vocês aqui, quer ver? Ó? Deixa eu ver se eu puxo aqui. Cadê aqui? Nós vamos ler, que está no expediente dos primeiros. Então, aqui, a gente vê. Fiz o questionamento a ele. E ele me responde assim: referente ao requerimento número 17 de 2023, de autoria do vereador Eduardo Ortiz, informamos que segue em anexo a cópia da lei 2449 de 2022. Ponto. Ele acha que eu sou o quê? Eu não sei procurar lei? Não existem leis municipais aqui? Ele vai querer mostrar para um legislador uma lei? Leva 2 meses para escrever uma frase. Só pode estar de brincadeira. Né? Só pode estar de brincadeira. Mas saiba ele que a cada requerimento que ele responde dessa forma, com certeza eu vou me aprofundar ainda mais no tema. Primeiro, claro, refazer o requerimento, refazer os requerimentos e me aprofundar, porque aí tem. Só sinaliza que aí tem coisa, porque custa responder cordialmente o vereador? Acho que não custa. Então, levou tanto tempo para fazer esse abuso, né? Só uma para responder uma frase, né? Ele está descumprindo, assim, a lei orgânica municipal, e em dose dupla, com o não cumprimento do prazo e com a falta de resposta ao requerido. Então, quando o vereador apresenta um requerimento, não é para afrontar o prefeito. Eu acho que ele está achando que é isso, faz requerimento para me afrontar. O que é isso? Não é para bater de frente com a administração, não é para provocar. E, acima de tudo, não é nada pessoal, nada contra a pessoa do prefeito. Mas ele se ofende. Ele acha que tudo é afronta, que todo mundo é igual a ele, que todo mundo vive de ataques às pessoas. Mas não, prefeito, quando apresentamos um requerimento, é apenas porque queremos saber mais sobre o tema. Não leve para o lado pessoal, não pense que é provocação. Eu não costumo perder tempo com isso. Eu prefiro gastar meu tempo fiscalizando. Fiscalização essa que o senhor vem sistematicamente impedindo. Mas vamos ao requerimento de hoje. Né? Após a aprovação da lei que criou a função saúde, que veio em substituição à antiga lei da verba SUS, que foi revogada pela reforma administrativa, eu recebi alguns relatos de funcionários da saúde sobre a forma como os pagamentos estavam sendo feitos. E por isso eu decidi fazer um requerimento perguntando sobre a aplicação da lei. Eu perguntei, entre outras coisas, quantos são os superiores hierárquicos que fazem a análise da avaliação. Se esses superiores exercem cargos comissionados ou são funcionários concursados. Perguntei quantas avaliações haviam sido encaminhadas até o momento, quantas foram deferidas e quantas foram indeferidas. E também quais os critérios utilizados pelos superiores hierárquicos para indeferir a avaliação feita pelo chefe imediato do servidor, uma vez que este é quem tem condições de avaliar com maior critério o servidor ligado diretamente a ele. Eu perguntei ainda o que justificaria prevalecer pelo superior hierárquico, né, e não a do chefe imediato. Então, vejam, quem concede, quem autoriza, quem avalia, na verdade, quem deveria avaliar o servidor é
é o superior hierárquico. Então, é um coordenador, seja o diretor, ele que está no dia a dia com o servidor lá. Aí estão mandando lá para cima. E é lá em cima, a pessoa que nem conhece o servidor, que bota o carimbão lá, indeferido. Certo? Então, quer dizer, tem coisa errada. Tem coisa errada. Certas perguntas eu faço para vir a resposta de forma oficial, mas não significa que eu não estou sabendo o que está acontecendo. Às vezes a gente já sabe o que está acontecendo. A gente já sabe quem está indeferindo, como é o modus operandi, mas a gente pergunta de forma oficial, pois não só esse vereador quer saber, todos querem saber, pois aprovaram por unanimidade o requerimento. Os funcionários, eles me relataram que a pessoa que faz análise lá na Secretaria de Saúde teria feito até um carimbo, como eu falei, né? Até fez um carimbo para fazer produção, né? Produção. Indeferido, nem lê. Os critérios dessa pessoa acho que são outros, né? Deve ter uma listinha do lado, falar, deixa eu ver se é do GG, se não é. Alguma coisa nesse sentido, não sei. Né? E o carimbo está lá os dizeres lá que o pedido foi indeferido por falta de justificativa do chefe imediato para a concessão da bonificação. Vejam só, no carimbo tem tudo isso. Para se chegar ao ponto de se fazer um carimbo, deve ser porque os indeferimentos estão ocorrendo em série, como eu falei, produção. Né? Mas aí, quase 2 meses depois, veio a resposta do requerimento, que é essa que eu acabei de ler para vocês. Ele me indica a lei. Tudo isso que eu perguntei, vários questionamentos, ele me coloca a lei. Como se na lei tivessem as respostas desses questionamentos. Não está. Então, ninguém é criança aqui. Ninguém é criança aqui. Não precisa fazer esse tipo de situação. Ainda leva 2 meses para fazer isso. Então, o senhor só está mostrando a incompetência que o senhor tem de responder cordialmente, diplomaticamente, um vereador, um legislador, de um requerimento que foi aprovado por unanimidade. O senhor não desrespeita só esse vereador que fez o requerimento, mas todos os vereadores. Quer a transmissão? Tá bom, obrigado, Fernando. Então, eu vou só mostrar aqui para o pessoal das redes sociais. Vai suspender? Vai suspender? Então, eu vou avisar o pessoal da minha rede social aqui, que vai suspender um pouquinho, daqui a pouco a gente volta. A sessão será suspensa por 5 minutos até estabelecimento da parte de comunicação. Já após sanada a situação, a palavra está assegurada ao vereador Eduardo Ortiz.
Bom, então, só para retomar quem está acompanhando as sessões ao vivo, de uma forma resumida, então fiz um requerimento, fazendo vários questionamentos sobre a Secretaria de Saúde, questões relacionadas às avaliações de desempenho dos servidores na área da saúde, e quem está fazendo essa avaliação, na verdade, e, sobretudo, o deferimento ou não, é uma pessoa da secretaria e não um superior ou superior hierárquico, aquele coordenador, o diretor, que sabe, conhece o dia a dia do servidor municipal que trabalha no seu setor. E essa pessoa de lá fez até um carimbo para indeferir de forma produtiva, né? Indeferido, bem rápido, bem fácil. E das várias perguntas que eu fiz para o prefeito a respeito do tema, ele não me respondeu nenhum questionamento, nenhuma só pergunta, e me enviou uma resposta de uma linha, né, uma frase apenas, citando o número da lei, citando a lei 2449 de 2022, só como se eu não soubesse da lei que rege esse tema. Pois não, vereadora. Só para registrar que resposta ao requerimento não é nenhuma simpatia, não é nenhuma deferência do prefeito. Está prevista na lei orgânica do município, e, inclusive, quando passa o prazo de 15 dias, pode ser denunciado ao Ministério Público e pode dar até perda de mandato para o prefeito, independente do assunto do requerimento. Muito obrigado, nobre vereadora. Eu queria dizer ao senhor prefeito que ele não precisava ter se dado ao trabalho de encaminhar a lei em anexo por diversos motivos, como eu já falei aqui, né? Primeiro, porque não foi isso que eu requeri. Enviar a lei em anexo não responde a nenhuma das perguntas feitas no requerimento, como eu falei. Segundo, porque esse vereador sabe pesquisar e encontrar a lei, caso seja necessário. E terceiro, porque eu tenho conhecimento do conteúdo da lei, uma vez que eu mesmo votei contra aqui em plenário, uma lei recente. Então, mais uma vez, o senhor prefeito falta com respeito a este vereador, a esta casa, que aprovou o requerimento por unanimidade, e também desrespeita, mais uma vez, os funcionários públicos da saúde, ignorando as dúvidas apresentadas por eles a este vereador. Mas eu prometi a esses funcionários que iria atrás de respostas. E agora darei a eles uma devolutiva do que o prefeito está se negando a fornecer as informações solicitadas. Mais uma vergonha para ele. Se bem que passar vergonha já tem sido comum na vida dele, né? Ele já deve estar acostumado. Mas teremos a audiência pública da saúde em breve, e os questionamentos serão refeitos diretamente à secretária de saúde. Até bom eu falar, porque já dá para se preparar, né? E eu quero ver aqui na minha frente, na minha cara, citar a lei, falar da lei. Quero que responda aos questionamentos um a um. Então, é bom, porque já pode ir preparada, vir preparada. E eu espero que ela não se furte a responder o que for perguntado, seguindo o mau exemplo dado pelo prefeito na resposta ao requerimento. Bom, eu quero discorrer também... Eduardo, infelizmente... tá certo? Obrigado, desculpa. Só pensei que seja. Não, tranquilo. Por favor. Beleza. Eu quero discorrer agora sobre um outro assunto, também rapidamente, que é sobre o nosso abaixo-assinado da taxa de lixo. Nós estamos com esse abaixo-assinado já há algum tempo, temos algumas pessoas também. Alô? Agora saiu. Hoje está. Som. Hoje não. Senhor. Vamos lá, vamos tentar de novo. Som. Tribuna? Som. Outra coisa, tem que rever o sistema de áudio. Som. Deixa eu tentar fazer isso.
palavra continua segurada ao vereador Eduardo. Tivemos um probleminha técnico aqui no microfone. Tudo que se usa um dia se danifica, né? Vai estragando, mas ele está usando aqui a tribuna. A palavra continua segurada ao vereador Eduardo Ortiz. Vou pedir desculpas aos nossos espectadores aqui. Vai ficar um pouco tremido, mas é o que tem para hoje. Então, eu quero discorrer rapidamente sobre a questão do abaixo-assinado que nós estamos fazendo, promovendo já há um bom tempo, né? Nos reunimos desde lá na praça, com outros vereadores, e esse abaixo-assinado físico vem ocorrendo também já desde aquele tempo, né? No sábado, eu estive na Praça da Matriz, e no último domingo do mês, no dia 28, né, eu estarei lá na Feira do Rolo, na Cidade Nova. Então, para quem não sabe, eu mudei o meu gabinete no Pira, que eu fazia de sábado, no quarto sábado do mês, lá na Feira Livre da Cidade Nova, eu mudei para o quarto domingo do mês, né, lá na Feira do Rolo, porque lá é uma grande diferença de pessoas que frequentam, da Feira do Rolo, com o pessoal da Feira da Cidade Nova, lá da Avenida. Então, nós decidimos ir onde tem mais povo, porque a gente gosta mais de povo, a gente quer mais pessoas. E a Feira do Rolo é uma coisa incrível, incrível. Eu não vi nenhuma feira em toda a região daquele quilate, daquele porte, então, é para lá que a gente vai, onde tem povo. E nós estaremos lá também, continuando com o nosso abaixo-assinado. Então, quem ainda não assinou, né, basta nos procurar, é bem simples, nome, RG ou CPF, né, RG ou CPF e assinatura. Não tem essa de pegar telefone, endereço, aqui não tem coleta de banco de dados, tá? Não precisa temer. Não há nenhuma segunda intenção na coleta das assinaturas, até porque não precisa. Não é requisito para abaixo-assinado colocar telefone celular, ou endereço, ou qualquer outro dado, título de eleitor, sei lá, alguém que quiser fazer um abaixo-assinado desse naipe, não tem validade. Não é que não tem validade, não é necessário, não é requisito para ter validade o abaixo-assinado. Então, não há o que temer. Tá? Então, apenas mesmo mostrar, eu quero agora reunir o maior número possível, né, de assinaturas para mostrar a nossa indignação e reforçar o quanto estamos descontentes com a cobrança dessa taxa. Eu tenho certeza que vamos unir todos os abaixo-assinados e levarmos só mais um minuto para encerrar, eu agradeço, e para colocar, e para apresentar e protocolarmos nos órgãos que nós objetivamos a solução do problema da população. Aqui não vai dar tempo de abordar um terceiro assunto que eu preparei, que é sobre o loteamento Monte Rei, dizer que nós estamos atentos à situação. Eu quero me solidarizar com os compradores, né, pois eu sei muito bem o que é sonhar com uma casa própria, né, e o dilema que eles estão passando, e essa questão de passar para um, para outro, e passa a responsabilidade para a prefeitura, e a prefeitura fala que a responsabilidade é do proprietário. Nós já recebemos muitos problemas, muitas denúncias, desde lá de trás, nós estamos atentos, eu quero me colocar à disposição também para aquilo que precisarem, tá? Estou à disposição, só me chamar, meu Zap é público, meu WhatsApp é público, e estou à disposição de todos. Queria discorrer a respeito mais, semana que vem a gente fala mais sobre isso. Obrigado. Obrigado, vereador Eduardo. Próximo orador. Maria do Carmo Tomás Piunti. Vereadora Maria do Carmo. Com a palavra, a vereadora Maria do Carmo Tomás Piunti, por 15 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores, aqueles que nos acompanham aqui no plenário, aqueles que estão nos acompanhando pela internet, quero ser rápida, porque vários assuntos já foram abordados aqui, mas queria só enfatizar a pauta trazida pela vereadora Patrícia da Aspa, que é com relação aos moradores de rua, principalmente nessa entrada de inverno.
É uma pauta muito importante. A vereadora, inclusive, já tinha até feito contato com o Fundo de Solidariedade, e já explanei também aqui que acho um absurdo e você estar à frente de uma secretaria, à frente de uma gestão pública, e não se dar conta de que falta apenas 1 mês, 2 meses para vencer um contrato. Não está? A internet? Eles vendem os X megabytes e não tem para entregar. Pronto? Então vamos lá. Tomando a palavra segurada, a vereadora Maria do Carmo Tomás Pium. Mas é rápido, apenas para eu trazer também essa pauta aqui, que é a pauta dos moradores de rua, principalmente nesse início, que agora é o início do inverno. Então, é o pior período para essas pessoas que não têm a sua residência fixa, que vivem perambulando pelas ruas. E, então, nós entendemos que essa atitude da administração de já prever, de já prevenir uma acomodação decente, digna para essas pessoas, já deveria ter sido feita. E, como eu disse aqui numa parte, a vereadora Patrícia, tem muitas pessoas em Itu, muitas entidades que estão dispostas a fazer parceria. Precisam da parceria da prefeitura. Precisa apenas que a prefeitura procure e ofereça algum tipo de aporte, e eles estariam dispostos, como já ocorreu num outro inverno passado, que eu não me lembro se foi 2019, 2020, que o inverno foi muito rigoroso, e tínhamos muitos moradores de rua aqui na cidade, e as parcerias funcionaram muito bem. Então, peço que a secretária Alzira, uma parte, a Vossa Excelência. Agradeço a parte de Vossa Excelência, só para parabenizar mais uma vez, trazer esse assunto, e a vereadora Maria do Carmo é recorrente, né? Desde o início de 2017 é recorrente esse assunto. É só ver o número, né, de moradores em situação de rua, como aumentou. Você vai aqui na Marginal, na Octaviano Pereira Mendes, você vai ali na Praça São Cristóvão, na Eugênio Isma, você vai ali na estação, ali, antiga estação ferroviária, ali você vê também os moradores, enfim. O poder público não conseguiu, né, talvez fazer um trabalho de levar esses moradores para suas cidades, fazer realmente esse trabalho, né, de integração desses moradores com os seus familiares, porque a gente tem visto que tem aumentado, né? E é muito triste saber que nós estamos chegando, todos nós aqui já estamos com agasalho, né, porque realmente caiu a temperatura. Permite completar, não, vereador? Agora, imagina essas pessoas aí ao relento, e nós já tivemos aí uma situação, né, há alguns anos atrás, de um frio rigoroso, em que, se não fosse o trabalho do Padre Tom, da Nossa Senhora Aparecida, do Bispo Rafael, lá da DNA, e de outros abnegados, né, Associação Atlética, esses moradores iam estar na rua. Ia estar numa situação até de chegar a óbito, né? Exato. Que depois de um tempo que o poder público se mobilizou e preparou acomodações para ele. Então, infelizmente, é recorrente. Obrigado, Excelência.
Vossa Excelência disse muito bem, sempre o poder público está indo a reboque, quando, na verdade, quem tem a obrigação, quem tem a função precípua, é o poder público, é aquele que administra a cidade. Então, deixar aqui o nosso apelo à secretária Alzira, à presidente do Fundo Social, que acho que continua sendo a senhora Roberta, presidente do Fundo Social, que se atentassem para essa situação, pelo menos buscassem alternativas, nesse momento, para que ainda essa semana os moradores de rua pudessem ser acolhidos. Permito a parte de Vossa Excelência. Obrigado, vereadora. Só para lembrar também de mais uma entidade que faz um trabalho belíssimo nessa área, que é o Anjos do Resgate. Isso. Né, lá da Gerlane, que faz um trabalho maravilhoso. Inclusive, eu queria dizer que já há muitos dias atrás, veja que as entidades, as pessoas da sociedade civil, elas se organizam, se planejam melhor que o poder público municipal. Eu recebi já muitos dias atrás uma ação entre amigos para se comprar cobertores para as pessoas em situação de rua, né? Até ajudei. E, quer dizer, eles fazem o planejamento, já estão, com certeza, com vários cobertores para fazer doação, acho que já fizeram a doação, com certeza, para essas pessoas que não estão passando frio, né, com certeza, pela ajuda deles. E o Poder Público Municipal ainda pensando onde vai colocar, onde vai fazer, né, a sua sede, né, e então a gente vê que é o terceiro setor dando bom exemplo e ajudando. O que seria do Poder Público Municipal sem essas entidades? Obrigado. Na verdade, a grande diferença, vereador Eduardo, é que as pessoas que atuam no terceiro setor, elas atuam no voluntariado, porque ninguém ganha nada nessas entidades, nessas igrejas, nas atuações, e elas atuam porque elas têm isso dentro do coração. Elas sentiram no coração e se dedicam a isso. É diferente do prefeito municipal, que se candidatou-se a prefeito para uma questão de chegar ao poder. É o poder pelo poder. Então, na verdade, devem estar organizando aí uma nova sede para poder fazer uma festa de inauguração, né? Quem sabe daqui a um mês, com flor, com fita e tal, fazer uma festa de inauguração para botar no relatório lá, que é mais uma obra, né? Então, na verdade, é isso. Nós vimos há poucos dias atrás a inauguração da nova sede do Fundo Social, nova sede do Fundo Social. Mas não precisa de uma sede bonita, não precisa de uma sede sofisticada. Precisamos de trabalho. Precisamos de gente na rua trabalhando e observando, na verdade, o que precisa ser feito, né? Precisa daquilo que a gente chama de empatia, solidariedade, que, na maioria das vezes, aquele que está à frente do executivo, e no nosso caso aqui, como disse o vereador Galvão, é recorrente. É o Guilherme que está cortando isso, não é possível. Mais uma falha da internet. Não, é o Guilherme, deve ser. O Guilherme, o GG. Voltou? Mas os outros dias não dá mesmo, ninguém usa, né? Nossa. Vira manivela. Pode. Retomando a palavra assegurada, vereadora. Alô? Alô? Eu vou encerrar aqui minhas palavras. Hoje estamos com um grande... Dou a parte a Vossa Excelência, vereador Galvão. Agradeço a parte de Vossa Excelência, nova vereadora. A gente estava falando dos moradores em situação de rua. Mas a nossa cidade, né, o município de Itu, nós temos várias comunidades
que são extremamente vulneráveis e que essa administração não conseguiu resolver. Que, por exemplo, eu cito aqui lá na Vila Virgínia, né, onde nós temos, pasmem, casas de, não é nem de alvenaria, é de madeira mesmo. É barraco. E barraco mesmo. E nós, não sei se foi, não foi esse ano, foi o ano passado, nós, inclusive, entregamos, né, cobertores, porque nós, lá na ONG, recebemos, eu acho que, uma doação muito grande de cobertor, pegamos um pouco para nós, porque a ONG faz um trabalho em 10 comunidades de grande vulnerabilidade aqui de Itu. E os demais nós entregamos, inclusive, lá para Cilange, lá, né? Cilange, permite completar, não, vereador? E que faz esse trabalho, o Anjo do Resgate, que, inclusive, alugaram, inclusive, um prédio ali no centro, ali bem próximo mesmo da Marginal, para poder guardar as suas doações, né, o seu, enfim, fazer esse trabalho que eles fazem de forma competente e que não é o nosso foco, por isso que nós destinamos essas doações para eles, mas nós temos lá na Vila Virgínia, nós temos várias cerâmicas desativadas, né? Na Estrada de Salto. Estrada de Salto, enfim, várias cerâmicas ali na própria rua Jorge Cimeira, na Vila Progresso também, várias cerâmicas ali que as casas são muito simples, né? Lá já são de alvenarias, mas muito simples, então não se resolveu, até porque esse governo, nobre vereador, pouco ou talvez nada de projeto habitacional trouxe aqui para o município, né? E nem sei se essas famílias têm realmente cadastro. Então, essa é a situação do nosso município. Obrigado, vereador. Vossa Excelência abordou muito bem sobre essas comunidades vulneráveis. Sempre me questiono sobre isso, principalmente ali na Vila Virgínia, também na Vila da Paz, nós temos ali alguns locais que são bastante difíceis, lá perto do Camping Olho d'Água, que é a região. Então, nós temos na cidade várias comunidades das pessoas que foram chegando e não tem onde ficar e constroem ali os seus barracos. E moram em barracos, e nesse tempo de inverno, realmente, a situação fica muito difícil. E, normalmente, nessas comunidades, elas já se fixam em algum lugar, porque tem criança. Os moradores de rua são mais itinerantes, né, porque a maioria não tem criança, mas, quando tem crianças, eles se fixam em algum lugar. E a situação fica muito difícil, fica muito aflitiva. E é uma pena que, terminando o segundo mandato do prefeito, nada tenha sido feito para essas comunidades vulneráveis, vereador Eduardo. Nada. Nada foi feito, nada foi pensado, na verdade. E é aquilo que eu falo, precisa ter empatia, precisa ter solidariedade, precisa ter vontade de realmente fazer o bem ao povo, e não apenas conquistar o poder pelo poder. Então, gostaria só de deixar essa minha fala aqui hoje, que nesse momento em que a gente adentra aí o inverno, eu acho que é bem interessante a gente refletir sobre isso. Obrigada, senhor presidente. Agradeço, vereadora Maria do Carmo. Só para corroborar também com Vossa Excelência, deixa eu fazer um registro aqui, até pelo tema. A Rádio Nova hoje é um ponto de arrecadação do Funsol, lá na Cidade Nova, que eu vejo todo dia. Semana passada saiu uma caixa superlotada, que foram buscar os servidores, fazer justiça até aos servidores, que muitos se entregam a essas arrecadações. São vários pontos onde essas caixas estão. Eu venho acompanhando isso lá na região, 2 ou 3 pontos, e um ponto é na rádio. As pessoas têm arrecadado muito lá. Cumprimentar, parabenizar aqueles que têm aberto o coração para isso, né? Acho que a equipe do Funsol vem se dedicando a isso também e vale a pena a gente deixar esse registro aqui, só para corroborar com o tema de Vossa Excelência. Com a palavra, o vereador José Galvão, por 15 minutos, tempo regimental. Senhor presidente, nobres pares, eu quero uma vez mais cumprimentar os internautas, a TV Câmara, que nos acompanha aqui pela transmissão aqui da sessão plenária, cumprimentar os munícipes que se fazem presente aqui no plenário, a nossa Guarda Civil Municipal, agradecer a Deus mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui, né? E dizer que, como a gente sempre inicia, quase que de forma
rotineira, de forma semanal, a nossa fala na tribuna, que a nossa luta, né, minha, do vereador Ortiz, da Maria do Carmo e da vereadora Patrícia da Aspa, com relação à taxa de lixo, continua. Cada um desenvolvendo o seu trabalho, né, e atendendo aí a população, explicando aí um pouco das ações, né, que cada um de nós estamos aí desenvolvendo. Nós agora estamos aí com mais de 12 mil assinaturas num abaixo-assinado encabeçado também pelo deputado Rodrigo Moraes. Estamos nas praças, na Matriz, na Tula, na Vila Progresso, na Cidade Nova. Estamos com 6 standards, né, de forma a atender a toda a cidade. Então, a cada dia, nós estamos num ponto para que a gente possa pegar o maior número de assinaturas até o final do mês de junho, início de julho, para que a gente possa também encerrar esse abaixo-assinado e poder encaminhar para as esferas superiores, no sentido de achar guarida, né, para uma solução com relação a essa taxa de lixo. Até hoje hoje é dia de terça-feira, é o dia que eu sempre faço esse esclarecimento, porque eu falo que terça-feira é o dia que eu atendo a população, né? E às vezes a pessoa, mas então é só de terça que você está na Câmara? Eu falo, não, eu praticamente estou todos os dias na Câmara, mas como a gente tem uma agenda intensa, nós precisamos, né, vereadora Patrícia, otimizar o nosso tempo. Então é importante a gente, assim como a administração deveria ter um planejamento, né, para tudo isso que nós falamos aqui anteriormente, é a mesma coisa também o nosso trabalho aqui no Legislativo. A gente procura fazer esse planejamento do nosso tempo. Então, terça-feira, das 9h a meio-dia e meia, 1h, eu dou atendimento aqui à população, para a gente poder otimizar o tempo. Porque se todo dia a gente for atender, não que a gente não atenda, se chegar aqui a gente vai atender, não tem problema nenhum. Mas é importante, porque cada dia a gente tem uma ação, né? Tem aqui o legislativo, tem as ações do terceiro setor, enfim, tem muitas coisas que várias bandeiras que nós desenvolvemos, a dependência química, a empregabilidade, enfim, várias bandeiras que no nosso mandato a gente tem como bandeira. Então é importante a gente também poder destinar o tempo correto da semana para cada coisa. Então, hoje, no atendimento ao público, eu recebi alguns moradores de um condomínio aqui da cidade, até eles pediram para não comentar, mas eles estavam indignados, né, porque a conta que eles pagavam, por exemplo, R$600 veio 1.250, né? Outras contas, outro condômino que pagava em torno aí de 800, 700, veio 1.900, R$450 só de taxa de lixo. Então, realmente, ainda nós continuamos recebendo aí os munícipes, né, fazendo esse esclarecimento de todas as ações que nós desenvolvemos aqui no Legislativo de Ituano, e procuramos ser claro, né? É importante essa transparência, essa relação de transparência do que nós podemos fazer e do que nós já fizemos, mas acabou não logrando êxito. É importante também que a população fique sabendo. Mas nós estamos aí arrecadando, participando, né, desse abaixo-assinado também do deputado Rodrigo Moraes. Eu, sempre que eu posso, eu estou indo nos locais, gravando vídeo, convocando a população para participar, para vir assinar, né? No nosso abaixo-assinado, diferente do abaixo-assinado do Eduardo Ortiz, nós pegamos, sim, o telefone, o RG, porque nós achamos importante, é uma coisa transparente, porque até é importante, não é questão de fazer banco de dados, até porque, se você não quer receber hoje mensagem, você vai lá e bloqueia, né? Mas é importante até para a gente dar uma satisfação para aquela pessoa que está ali assinando, tal, para ela ter uma satisfação, né, de poder ter um retorno do que realmente está acontecendo. Então, nós estamos fazendo esse trabalho, pegando realmente aí a assinatura. A gente tem visto o quanto a população realmente está aderindo, está chateada, revoltada com essa questão da taxa de lixo, e nós vamos, até o final
do mês de junho, pegar, né, essas assinaturas para daí a gente poder, como eu disse, encaminhar aí as esferas superiores. Porque eu acredito, né, que quando a população se mobiliza, né, nós precisamos acreditar que alguma coisa vai acontecer. E eu creio que nós vamos ter alguma modificação com relação a essa taxa injusta, essa taxa de lixo. Também quero aqui também desejar melhoras aqui para o meu colega aqui de legislativo, o doutor Ricardo Giordani, desejar melhoras aí na sua saúde e dizer também, fazer um registro que no dia 12 de maio foi o Dia Mundial de conscientização da fibromialgia, né? Nós que apresentamos um projeto de lei, que é lei no município, né? O Fevereiro Roxo, e nós estaremos aqui, inclusive no dia 26 de maio de 2020, tivemos uma alteração na data, até pela mobilização, que os pacientes de fibromialgia, eles têm um grupo, né, a nível de estado, então eles pediram até para adiar essa data, para que a gente possa fazer uma grande discussão desse assunto, assim como nós fizemos também com os autistas, com as mães dos autistas, e ficamos muito felizes, né, com tudo que se desencadeou aqui no município, com a carteirinha do autista, com a casa do autista, com o projeto de lei que também já tramitou e já foi aprovado na Leste, do deputado Rodrigo Moraes, a respeito da Casa do Autista para a região metropolitana de Sorocaba. Enfim, é muito importante essas discussões. Então, é um grupo que também se sente muito abandonado aqui no município, que acha que os seus direitos são cerceados aqui no município, e nós vamos fazer essa reunião no sentido de dar vez e voz, poder escutar, poder entender, né, para que a gente possa também fazer os encaminhamentos, como foi, né, com os autistas aqui, com as mães dos autistas. Então, dia 26 de maio, nós estaremos aqui reunindo com os pacientes de fibromialgias e também com as pessoas que militam, né, que fazem esse trabalho, para que a gente possa entender e ver no que o nosso mandato pode ser útil para a gente poder encaminhar realmente, a gente avançar com políticas públicas, que sem dúvida nenhuma vai ser muito importante, e registrar também que estará presente aqui o deputado Rodrigo Moraes, que também, a exemplo dos autistas, esteve presente, e é muito importante, porque às vezes a demanda não é só a nível municipal, é a nível estadual, então a importância também do deputado estar aqui. E para encerrar, presidente, eu quero também registrar uma visita que nós fizemos. Eu falei, eu vou passar batido, né? Com a palavra retornando é o vereador Galvão. Está desligado. Vossa Excelência, me permite uma parte? Permita uma parte, não, vereador. Me desculpe até usar o tempo de Vossa Imagina, Excelência. fica à vontade. Mas para registrar, vereador Galvão, que eu acabei me esquecendo, que hoje, 16 de maio, é aniversário do nosso regente Feijó.
Nós que estamos já numa outra idade, né? E somos aqui de Itu, passamos pelo Regente Feijó, pelo menos uma etapa da nossa vida. E hoje o Regente Feijó completa 91 anos. Foi fixado aqui em 1932. Então, só para registrar aqui a passagem do nosso querido Regente Feijó. Muito bom, nobre vereadora Maria do Carmo. Eu estudei no Regente Feijó, fui presidente do Grêmio Estudantil Regente Feijó e até hoje lembro do hino do Regente Feijó. 32 é plantada a semente. 32 é plantada a semente. Esqueci agora, mas o hino a gente guarda, né? Porque realmente o Regente Feijó é uma escola que teve assim uma participação muito grande aqui na minha vida e bela lembrança de Vossa Excelência. Para encerrar, presidente, eu quero também aqui deixar aqui registrado que ontem, né, nós estivemos também com o deputado Rodrigo Moraes visitando a escola Rogério Lázaro ali no São Luís, conhecendo o projeto de horta comunitária dos alunos. Quero aqui realmente parabenizar, né, a todos os educadores, a equipe gestora e especialmente a diretora, né, a Edceia Tomba, porque agora eu entendo, nobre vereadora Maria do Carmo, por que todo início de ano a gente recebe inúmeros pedidos para estudar no Rogério Lázaro. Porque é impressionante. Eu achei que eu estava numa escola particular. Tamanha a organização, o zelo, a forma daqueles alunos de nos receber. Né? Então, conhecemos lá a horta comunitária deles, nos apresentaram, depois fomos conhecer os laboratórios de informática, fomos conhecer o laboratório de mídia, e realmente ficamos muito impressionados com o trabalho, né, que aqueles educadores, que aquela equipe gestora da área da educação e a diretora Edceia Tomba realiza, né, com aqueles alunos, um trabalho realmente maravilhoso, que serve realmente de exemplo, né, de inspiração para outras escolas, para realmente buscar essa excelência, né, de comprometimento, seja do aluno, como também dos próprios educadores, no sentido de realmente se doarem, de entender que eles estão transformando, né, criando valores nessas crianças, e foi realmente ali momentos maravilhosos que nós passamos lá, e eu quero deixar aqui também registrado e parabenizar mais uma vez a nossa diretora do Rogério Lázaro, a Edceia Tomba. Senhor presidente, era isso que eu tinha para trazer nesta tarde. Obrigado e até a próxima. Obrigado, vereador Galvão. Mais uma vez pedindo desculpas aos nossos telespectadores, que nos acompanham aqui pela TV Câmara. Tivemos várias oscilações da nossa internet hoje, interrompendo a fala dos nossos colegas, mas conseguimos conciliar e concretizar a nossa sessão. Eu agradeço a Deus por mais uma oportunidade, a nossa GCM, os nossos homens da GM sempre nos apoiando também aqui nos trabalhos, aos servidores da casa, TV, todos envolvidos, munícipes, e nada mais havendo, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Boa tarde a todos, quase boa noite, e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe a todos.